Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 9. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No episódio anterior, vimos Enki revelar aos incrédulos líderes da missão Terra que ali mesmo no Abzu perambulava um ser simiesco primitivo e selvagem, semelhante aos Anunnaki, sugerindo que fosse acrescentado à sua essência vital parte da essência vital dos Anunnaki, melhorando-o geneticamente, até que ele pudesse elevar-se, andar ereto e ser convertido em um trabalhador primitivo inteligente. Enlil foi categoricamente contra, alegando que o dom da criação pertencia somente ao grande Criador de tudo, ou Pai de todo princípio, a quem podemos tratar aqui simplesmente por Deus verdadeiro e único, ou o arquiteto e criador do universo, que está acima de todos, inclusive dos Anunnaki e de qualquer ser no cosmos. Aliás, este grande criador de tudo não tem forma física, não tem reações humanas, não tem genealogia, não precisa de sacrifícios nem de rituais. Não há nada que o represente, nem precisa de qualquer sacerdote, intermediário ou habita em templos construídos por mãos humanas ou não humanas. Ninmah, após avaliar a situação e ponderar sobre a questão, arguiu em favor da proposta de Enki, argumentando que não se tratava de uma criação, mas da evolução de um ser já existente, e que este receberia apenas uma parte da essência vital dos Anunnaki, aproximando-se fisicamente da imagem deles, seus criadores, e assemelhando-se psicologicamente deles também. Eles então fizeram uma votação para ver quem era a favor ou contra a proposta de Enki. Os Anunnaki, de fato, eram dotados de uma inteligência extraordinária, todos eles. Porém, ainda assim, eles não estavam livres de pensamentos mundanos, temores, medos, e a urgência do envio do ouro a Nibiru para a sobrevivência de todos eles acabou exercendo uma pressão que influenciou a votação a favor da proposta de Enki. Aprovado o projeto, Enki comunicou aos líderes e aos membros da sua equipe os procedimentos que seriam adotados para desenvolverem o trabalhador primitivo e como deveriam usar a técnica para colocar nele o sinal da essência dos Anunnaki, para resolverem definitivamente o problema da sobrecarga do trabalho a que todos estavam submetidos e reclamavam tanto. Os líderes ficaram assombrados, mas inegavelmente fascinados com tudo o que ele discorria. O ser ao qual Enki se referia, de fato já existia no Abzu. Ele vivia livre entre os animais das estepes, caminhando e correndo com postura semi-ereta sobre duas pernas e utilizando as patas dianteiras como braços, que eram dotados de mãos. Entretanto, por ser selvagem, não sabia se vestir, comia plantas levando-as diretamente à boca e saciava a sede bebendo água dos lagos e das sarjetas com as mãos. Por ser simiesco, seu corpo era todo coberto de pelos, sendo seu cabelo desgrenhado semelhante à juba de um leão, mas de pelagem curta. Esta era a descrição do Homo erectus que aprendemos nas aulas de ciência e biologia, uma espécie extinta de hominídeo que evoluiu na África e viveu entre 1,8 milhões de anos e 100 a 200 mil anos aproximadamente.
Seus espécimes estão entre os primeiros membros reconhecíveis do gênero Homo, exibindo uma face plana, nariz proeminente e, possivelmente, cobertura escassa de pelos no corpo. Sendo muito provável que as populações africanas de Homo erectus sejam os ancestrais de várias espécies humanas pela maneira de andar e pelas proporções corporais semelhantes. Incrédulo, Enlil disse nunca ter visto nenhuma criatura assim no Éden. Ninmah o corrigiu, afirmando que não se tratava de uma criatura, mas de um ser, e que, há uma eternidade, os predecessores dos Nibiruanos possivelmente tenham sido exatamente assim, o que sugere que a origem de todos os seres, em todos os planetas, possa seguir a evolução como um caminho natural, um aprendizado. Enki, que já havia capturado e enjaulado alguns desses seres, decidiu levar os líderes Anunnaki à Casa da Vida para conhecê-los. Lá chegando, e tão logo esses seres viram seus visitantes, passaram a saltar nas jaulas, golpeando as barras com os punhos fechados, grunhindo e soprando, mas sem dizerem quaisquer palavras inteligíveis. É difícil não lembrarmos neste momento do ator Charlton Heston interpretando o astronauta Taylor e de Kim Hunter interpretando a símia cientista Doutora Zira no filme que deu origem à série O Planeta dos Macacos, porém em papéis invertidos. Os símios no filme eram os aprisionadores. Enki explicou aos curiosos que ali estavam dois espécimes, macho e fêmea, e que procriavam como qualquer Anunnaki. Ningzida testou e comprovou a essência da criação dos seres, o DNA, concluindo que ela era similar à dos próprios Anunnaki. Isso nos sugere concluir que todos nós, os Anunnaki inclusive, tivemos a mesma origem. O que difere é que eles tiveram uma eternidade para evoluírem, enquanto nós fomos evoluídos precocemente. Desenhando as estruturas de DNA para os líderes e para sua equipe, Enki explicou entusiasmado como as duas serpentes entrelaçadas combinariam a essência vital dos Anunnaki com a essência vital do Homo erectus, possibilitando a partir desta mistura a criação de um trabalhador primitivo. Um ser que seria capaz de compreender as ordens dadas pelos Anunnaki, que seria capaz de manejar as ferramentas e suportar os duros trabalhos nas escavações no Abzu, aliviando o fardo que carregavam por todos aqueles milhares de anos. Enlil continuou se opondo. Suas palavras eram severas, apontando que essa intervenção significava a transformação de seres livres em escravos, e a escravidão em Nibiru já havia sido abolida há milhares de anos. Segundo afirmava, o escravo de um homem deve ser a sua ferramenta de trabalho, e não outros homens. Além disso, Enlil enfatizava que trazerem à existência uma nova criatura que não existia previamente era uma competência que estava nas mãos do Pai de todo o princípio, e que eles não eram deuses, mas estavam querendo se passar pelo grande Criador de tudo. Este posicionamento de Enlil desfaz o mito criado por aqueles que não compreenderam perfeitamente os textos sumérios e o acusam de não querer o bem da humanidade, quando, na verdade, Enlil estava falando o óbvio, ou seja, uma interferência como a proposta por Enki mudaria o curso natural da evolução humana e futuramente criaria muita desordem e confusão. Ele não era contra a humanidade,
mas contra a aceleração do processo de evolução, sem que os humanos estivessem preparados para dar um salto tão grande. E hoje podemos perceber o quanto isso nos custou, pois somos uma humanidade prematura e imatura, fadada a lidar com dificuldades que existem por conta de uma incompatibilidade entre o nosso intelecto ultra desenvolvido e a nossa espiritualidade extremamente subdesenvolvida. Enki, sempre muito articulado e convincente, ponderou e contrapôs seu irmão, dizendo que não seria uma interferência muito grande, mas apenas o suficiente para conseguirem uma pequena alteração naqueles seres primitivos, e que, para isso, bastava uma única gota de sangue Anunnaki. Ele também disse que a sua ideia não era criar uma mão de obra escrava, mas sim ajudantes que aliviassem a carga de trabalho dos Anunnaki. Obviamente que isso foi um eufemismo, uma fala conveniente para fazer Enlil ficar sem argumento diante dos demais. Será que é daí que nasce a percepção ancestral de que temos 10% do DNA de Deus misturado ao nosso, permitindo-nos alcançar resultados impressionantes em todas as áreas científicas e tecnológicas em tão pouco tempo de existência na Terra? Sim, pois a raça humana foge aos padrões de todas as demais espécies de seres vivos terrestres quando o assunto é evolução. Atingimos em tempo recorde um grau evolutivo que qualquer outra espécie levou ou levaria milhões de anos a mais para alcançar. Ninmah então explicou que o projeto de Enki previa a aceleração do processo evolutivo desses seres, eliminando todas as etapas que os próprios Anunnaki já haviam passado um dia. E Enlil colocou-se contra mais uma vez, alegando que o procedimento ia de encontro às regras da viagem entre os planetas e contra as regras da própria missão Terra. Ou seja, além de haver vida em outros planetas, era proibido colonizá-los, e o objetivo deles era apenas obter o ouro, e não substituir ou imitar o pai de todo princípio. Isso denota o alto grau de fidelidade que Enlil tinha para com Anu e Nibiru, além de reconhecer o poder do grande Criador de tudo como aquele que está acima de tudo e de todos. E isso nada tinha a ver com religião, com dogmas, com sacerdotes ou representantes, com templos ou com liturgias, mas tinha a ver com ética, com valores morais, com conduta reta, com a regra de ouro transmitida de geração em geração. Não façais aos outros o que não queres que te façam. Ninmah ponderou uma vez mais, alegando que o grande Criador de tudo os havia dotado com sabedoria e entendimento, e que nada disso faria sentido se o propósito não fosse fazer o uso máximo deste conhecimento, numa hora de necessidades como a que eles estavam passando. Este argumento de Ninmah lembra muito as discussões atuais sobre clonagem, reprodutiva e terapêutica, células-tronco, embrionárias e não embrionárias, e como isso pode afetar as nossas vidas, positiva e negativamente, acalorando debates sobre o uso de uma tecnologia que traga uma esperança futura de cura para inúmeras doenças neurodegenerativas, muitas vezes letais ou gravemente incapacitantes, desde que sejam feitas dentro de um código de ética. Ninurta, então, pediu a palavra reforçando os argumentos de sua mãe Ninmah e alegando que esta sabedoria e entendimento que lhes havia dotado o grande Criador de tudo foi o que os possibilitou aperfeiçoar ferramentas e veículos. Além de partirem as montanhas em pedaços,
procurarem os céus com o ouro e que, portanto, usando esta mesma sabedoria, eles não criariam novos seres, mas forjariam novas ferramentas, aliviando o trabalho dos Anunnaki com novas equipes e não com escravos. Para Ninurta, a aceleração do processo evolutivo deste ser deveria resumir-se a ter uma mão de obra capaz de realizar as tarefas e nada mais. E esse posicionamento de Ninurta, que era extremamente fiel a seu pai Enlil, ao rei Anu e consequentemente a Nibiru, mostra como ele tinha um enorme respeito e consideração pelas palavras de sua mãe Ninmah, mesmo que estas fossem, de certa forma, contrárias aos argumentos em teor de alerta de Enlil. No fundo, o que todos eles estavam querendo dizer para Enlil é que homens inteligentes fazem coisas boas, mas, quando liderados por homens medíocres, acabam não fazendo nada. No entanto, Enlil batia na mesma tecla, afirmando que o destino não deveria ser alterado e que desde o começo até o final, tudo já havia sido determinado. Assim, diante deste impasse, eles decidiram expor o assunto perante o rei Anu. O soberano ouviu os argumentos de todos eles e apresentou o assunto ao conselho de anciões, aos sábios e aos comandantes de Nibiru. As discussões foram longas e amargas. Eles disseram palavras de vida e de morte, de sorte e de destino. Anu desejava saber se havia alguma outra forma de obter o ouro monoatômico e se a sobrevivência de Nibiru estava em perigo. Por fim, a conclusão a que chegou o conselho é que se só restasse essa opção para se obter o ouro que eles tanto necessitavam, então que se elaborasse o tal ser, e que Anu deixasse de lado as regras das viagens planetárias para salvar Nibiru. Este ponto é de extrema importância para refletirmos que Anu não decidiu isso sozinho, embora pudesse fazê-lo. Muito menos Enki teria sido o único responsável pela evolução do Homo erectus, até que ele se tornasse um trabalhador primitivo. Tudo foi exaustivamente discutido entre eles até que o trabalho fosse realizado por uma equipe, os Elohim. A decisão de Anu foi transmitida desde Nibiru até a Terra. Enki ficou muito feliz com a possibilidade de executar sua experiência, logo nomeando Ninmah como sua principal auxiliar, reconhecendo sua competência e conhecimento neste assunto. Ningzida, seu filho, foi o outro imediatamente convidado, por reconhecido mérito e sabedoria. Para Enlil, então voto vencido, não restou outra alternativa a não ser acatar a decisão de Anu e resignar-se. Isso denota quão importante era a honra e o respeito entre eles, a ponto de, mesmo sabendo que poderia ser uma decisão equivocada, não mais se opor àquilo que fora deliberado pela maioria, independentemente de opinião pessoal. Assim sendo, podemos depreender que a evolução da espécie humana foi um ato deliberado dos Anunnaki e não uma decisão do grande Criador de tudo. Os Anunnaki exerceram o livre-arbítrio, sem qualquer interferência divina, para um lado ou para o outro. Portanto, o ônus, a responsabilidade, e o bônus, o mérito, do que estavam fazendo, pertencia somente aos Elohim. E isso facilita bastante a compreensão de que eles não são deuses, embora tenham sido assimilados desta forma pelos nossos antepassados, e ainda hoje, a transmissão desta compreensão equivocada
domine a maioria das pessoas no mundo. E foi através de Enug que anunciou-se no Abzu a decisão dos Anunnaki. Entretanto, até que Enki e sua equipe conseguissem evoluir o ser simiesco primitivo, todos teriam que voltar voluntariamente ao trabalho. Houve decepção, mas dessa vez não houve rebelião. Na Casa da Vida, no Abzu, Enki levou Ninmah até o lugar secreto onde ele já havia feito por conta própria algumas experiências, mantendo o resultado oculto. Eram 3 estranhas criaturas mantidas dentro de jaulas. Verdadeiras quimeras, aberrações, algo que nenhum dos Anunnaki avistara em liberdade. Uma criatura tinha a parte superior de uma espécie diferente. Outra criatura tinha a parte inferior de outra espécie. E outra criatura ainda era a combinação de 2 espécies por suas essências. Pode-se inferir aqui o quanto uma cientista, apesar de estupefata, deve se sentir excitada com a possibilidade de trabalhar num projeto tão audacioso. Isso também ajuda a explicar a origem de tanta inspiração para os autores de livros e roteiros que originaram filmes, peças teatrais e obras de arte retratando essas quimeras. E não por acaso, todos os folclores de todas as culturas estão recheados de seres monstruosos ou simplesmente diferentes daquilo que é considerado normal aos historiadores. Lobisomens, vampiros, sereias, ietes, centauros, unicórnios, arpias, grifos, sátiros, entre outros. Será que estes seres que povoam a imaginação de autores e, consequentemente, leitores de fantasia e ficção, não poderiam ser, na verdade, relatos perdidos dos remanescentes dessas quimeras, experiências, realizadas em tempos antigos pela equipe de geneticista de Enki? Fica aqui a reflexão. De volta à Casa da Vida, eles encontraram com Ningzida e foram com ele até o laboratório onde explicaram para Ninmah os segredos da essência vital, o DNA. E como poderia ser combinado a essência de 2 espécies, uma verdadeira aula de fertilização in vitro. Tanto Enki quanto Ningzida reconheciam o valor do conhecimento científico de Ninmah e como a sua contribuição seria importante para que a combinação dessas essências chegasse à perfeição. Era preciso saber quanto dessas 2 essências seria necessário misturar e em que útero tudo seria concebido até o parto. No rosto de Ninmah, então, formou-se um sorriso. Ela recordava-se bem das 2 filhas que tivera com Enki. E agora, sob uma nova perspectiva, eles seriam pais novamente, só que de algo grandioso, até mesmo para os padrões deles. Era um sorriso com um misto de felicidade e ambição. As primeiras tentativas. Ninmah estudou com Ningzida as fórmulas sagradas que estavam secretamente armazenadas nos ME, objetos codificados com fórmulas para todos os aspectos da ciência e da civilização, algum tipo de disco rígido com capacidade para 1 exabyte ou superior. Só para se ter uma ideia de proporção, para se chegar a apenas um único exabyte, seriam necessários 763 bilhões de disquetes ou 1,5 bilhão de discos CD-ROM. Em 2010,
a internet já estava lidando com 21 exabytes por mês, e quase 6 vezes esse valor apenas 7 anos depois. Quase 11 milhões de filmes em formato 4K caberiam confortavelmente dentro de um dispositivo de armazenamento de 1 exabyte. Um único exabyte pode conter toda a biblioteca do Congresso norte-americano inteira 3.000 vezes. E um único grama de DNA pode conter 490 exabytes, pelo menos em teoria. São mais de 5 bilhões de filmes em 4K. Algum tempo depois, Ninmah contemplou e examinou as criaturas bípedes que estavam presas nas jaulas e ponderou sobre o que Enki e Ningzida falaram sobre as essências serem transmitidas por inseminação de um macho a uma fêmea, com 2 fios entrelaçados que se separavam e se combinavam para forjar uma descendência. Esta era a dupla hélice, representada em todas as culturas de todos os povos do mundo, como 2 serpentes entrelaçadas, o caduceu de Mercúrio, o bastão de Esculápio, a varinha de Hermes. Então, ela concluiu que o melhor caminho seria um espécime macho Anunnaki fecundar uma fêmea bípede, para que daí nascesse uma descendência de combinação. Mas Enki já havia percorrido este caminho e havia falhado, não havendo nem concepção nem parto. Depois de mais algum tempo ponderando sobre as fórmulas e sobre as possibilidades, ela sugeriu outra forma de mesclarem as essências e combinarem os fios da dupla hélice, para que o resultado não prejudicasse a porção da Terra. Em resumo, eles precisariam configurar a combinação de forma que a essência dos bípedes recebesse a essência dos Anunnaki gradualmente, pouco a pouco e a partir das fórmulas dos ME. Todos concordaram e ela preparou uma mescla em um recipiente de cristal, pôs com muito cuidado o óvulo da fêmea bípede junto com a que continha a semente Anunnaki, fecundou o óvulo in vitro e inseriu de novo o óvulo na matriz da fêmea bípede. Houve concepção e gestação. Então, eles se cumprimentaram e aguardaram o tempo previsto para o nascimento, com o coração cheio de ansiedade. Mas não houve nenhum nascimento. Inconformada, mas obstinada, Ninmah repetiu o procedimento anterior. Contudo, passado o período de gestação, na hora do parto, optou por fazer um corte, uma cesariana, e extrair o que tinha sido concebido com o uso de um fórceps. Era um ser vivo. Enki vibrou o sucesso com alegria. Ningzida também ficou muito contente. Ninmah sustentava em suas mãos o recém-nascido, mas não estava satisfeita com o resultado. O bebê tinha cabelo por todo o corpo, e sua parte superior era como a das criaturas da terra, enquanto as partes inferiores se pareciam mais com as dos Anunnaki. Ninmah deixou que a fêmea bípede cuidasse do recém-nascido e que ele fosse por ela amamentado. A criança cresceu rápido. O que em Nibiru era um dia, na Terra era um mês. A criança cresceu ainda mais, mas não era a imagem dos Anunnaki. Suas mãos não se adaptavam às ferramentas, e ela emitia grunhidos ao invés de falar. Decepcionada, Ninmah pediu para que voltassem a tentar um novo ajuste da mescla, um novo ensaio com as fórmulas dos ME. Com a ajuda de Enki e de Ningzida, os procedimentos foram repetidos pela 4ª vez. Ninmah considerou cuidadosamente as essências dos ME, tomou um pouco de cada um deles e logo inseminou in vitro o óvulo da fêmea bípede,
usando um recipiente de cristal. Dessa vez, passados os 9 meses, houve concepção e o bebê se parecia mais com os Anunnaki. Eles deixaram que a mãe amamentasse o bebê e esperaram o tempo para que ele se tornasse um menino crescido. Seu aspecto desta vez era atrativo e suas mãos estavam conformadas para sustentar ferramentas. Então, puseram à prova seus sentidos, mas perceberam que a audição e a visão do ser eram falhas. Nimá não se deu por vencida e reajustou as mesclas, repetindo os procedimentos mais uma vez. Porém, a criança nasceu com os pés paralisados. Repetiu o procedimento outras vezes, fazendo pequenas alterações, mas os bebês sempre nasciam com problemas. Enki estava muito frustrado com os resultados. Muito tempo se passara entre todas estas tentativas e eles não conseguiam chegar ao resultado desejado. Então, ele argumentou que possivelmente o problema não se encontrava nem na mescla, nem no óvulo da fêmea bípede, e nem nas essências, mas talvez nos recipientes de cristal que eles haviam trazido de Nibiru, sugerindo para Nimá que passasse a utilizar um recipiente feito da argila do Abzu, juntando os elementos químicos da Terra. E é provavelmente daí que surge a narrativa bíblica. E formou o eterno Deus ao homem, Adão, pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem alma viva. Torá, Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Nimá pôs com cuidado o óvulo da fêmea bípede terrestre no recipiente de argila. Depois, pôs com o mesmo cuidado a essência vital extraída do sangue de um Anunnaki no mesmo recipiente. Em seguida, através das fórmulas dos ME, direcionou o sêmen de um Anunnaki pouco a pouco e com mesura, acrescentando-o ao recipiente. Por fim, inseriu o óvulo, assim fertilizado, na matriz da fêmea terrestre. Houve concepção, e Nimá se alegrou. Eles esperaram o tempo do nascimento até que a fêmea terrestre pariu um menino. Nimá extraiu o recém-nascido com as mãos e o sustentou. Era um varão. Em suas mãos, ela o sustentou no colo e observou que sua imagem era perfeita. Enki e Ninzida testemunharam o ato. Os 3 líderes puseram-se a rir alegremente e confraternizaram com palmadas nas costas, abraços e beijos. Suas mãos o fizeram, disse Enki a Nimá com um brilho nos olhos. Então deixaram que a mãe amamentasse o recém-nascido e esperaram ele crescer. O recém-nascido progredia a cada mês, logo passando de bebê a menino, crescendo mais rápido do que um menino de Nibiru. Seus membros eram adequados para o trabalho, porém, ele não falava nem compreendia as palavras, emitindo grunhidos e bufos. Enki valorou o assunto, levando em consideração o que tinham feito em cada passo e em cada mescla. De tudo o que tentaram e trocaram, havia uma coisa que nunca alteraram. E é o que veremos no próximo episódio, quando falaremos do homem de Neandertal, o Adamo, a matriz de uma raça de clones que absorveu o trabalho dos Anunnaki. Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal, lembrando que para os membros do nível 4, grau 60 clã Anu, há vídeos e lives exclusivas, além de um grupo VIP no Telegram e no WhatsApp,
com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.